Qual é a sua imagem para o mundo? Qual é a sua marca? Porque cada um de nós, quando a gente chega num relacionamento, quando a gente chega num ambiente novo de trabalho, tudo é novo. Nós chegamos com uma folha em branco, pronta para ser escrita. Então, qual é o tipo de história que você tem trabalhado, tem construído? O que vão falar de você? O que vão lembrar de você? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu sou o Murilo e eu quero que você analise comigo uma situação. Qual é a sua imagem para o mundo? Qual é a sua marca? Porque cada um de nós, quando a gente chega num relacionamento, quando a gente chega num ambiente novo de trabalho, tudo é novo. Nós chegamos com uma folha em branco, pronta para ser escrita. Então, qual é o tipo de história que você tem trabalhado, tem construído? O que vão falar de você? O que vão lembrar de você? Então, a gente precisa analisar qual o futuro que nós temos plantado. Sabe por quê? Porque as crianças crescem, o corpo envelhece, o corpo definha, as oportunidades vão passando, um casamento pode passar, pode acabar. E nós precisamos analisar isso. A história que nós temos construído. Que tipo de história você está disposto a fazer? Como é que você começa o dia? A gente tem que analisar a nossa rotina. Você começa agitado, acelerando as pessoas, gritando, atrasado, sem tempo, tudo corrido. Então a gente precisa responder perguntas. As coisas que eu tenho feito nesses últimos tempos, nesse ano, por exemplo, essas coisas realmente são necessárias? A gente precisa analisar o que realmente é necessário. Necessário é uma família abençoada, é um relacionamento profundo com o Senhor, porque a gente sabe que quando a gente busca as prioridades, aquilo que é prioridade para Deus, Ele nos abençoa com as demais coisas. Então, quando você analisa o que você tem feito, quando você pensa, o que eu tenho feito realmente é importante, é necessário, é fundamental ou não? Então essas respostas, elas podem realmente nos trazer uma consciência, que às vezes pode nos chocar realmente, para a gente analisar realmente o que é necessário. Será que o que eu tenho perseguido realmente é o necessário? É o que eu tenho feito? Nós vemos aqui em 1 Coríntios 6,12 que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Não importa quantos anos nós temos, nós não temos tempo para perder tempo. É isso que a gente precisa analisar. Pode ser novinho, você pode ter aí menos de 30 anos e achar que tem muito tempo. Não, a gente nunca tem tempo para perder, para ficar errando nas mesmas coisas. O tempo voa. Aqui em Jó 8,9, olha só. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. João 10,10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Quando nós perguntamos para uma pessoa, há quantos anos você tem? Na verdade, a gente está perguntando indiretamente como é a vida daquela pessoa. O que ela tem feito da vida dela? Porque a gente mede o nosso tempo, a nossa vida, através do tempo. A gente conta as horas, a gente conta os dias, as semanas, os anos. E ela é definida, a nossa vida é definida da maneira que nós utilizamos desse tempo. Então, a maneira que eu utilizo, se eu uso bem, se eu aproveito as minhas oportunidades, ou seja, eu estou usufruindo, estou aproveitando, porque como nós lemos aqui, a vida passa como uma sombra. Então, quando uma pessoa começa um relacionamento, quando você começa um projeto, quando você conhece uma pessoa,
tudo tá novo, tá limpo, né? Então, a partir daquele momento, uma imagem vai sendo construída. Então, essas atitudes vão desenhando uma imagem diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos, diante dos nossos amigos, familiares. É igual quando a gente lembra do tempo de Neemias, né? Os inimigos lá chamando aquele povo de frágeis, né? De coitadinhos. Por que que eles falaram assim? O povo podia ficar chateado? Não, poderia ficar, mas não deveria, porque eram frágeis mesmo. Então, eles não tinham do que reclamar. Eles construíram aquela imagem de fragilidade. Então, muitas vezes a gente carrega um rótulo que às vezes a gente não gosta, mas é uma realidade. Se nós temos um rótulo, um selo, uma marca, se as pessoas lembram de você e te lembram por algo que você não gosta, você não considera bom, aquilo eu dei causa, você deu causa. Então, poucas coisas são realmente necessárias. O tempo não vai voltar, nós não vamos ficar mais jovens. E se a gente analisar, se a gente pudesse pensar sobre algo que fizesse lembrar de mim, algo que pudesse me fazer lembrar de você, uma pergunta, uma característica, qual pergunta seria? Né? Qual colocação seriam, as pessoas lembrariam de mim, lembrariam de você? É uma pergunta muito séria. Se você não estivesse mais aqui hoje, seus filhos, o seu cônjuge, os seus familiares lembrariam de você de qual modo? Já parou para pensar nisso? Será que seríamos vistos assim como uma pessoa realmente, nossa, que falta que ela faz, que pessoa maravilhosa, abençoada, generosa, né? Ou será que lembrariam talvez com alívio? Será que eu sou conhecido como chato, como mal-humorado, como preguiçoso, como enrolado, ou como uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa feliz, uma pessoa rápida, ágil, uma pessoa disciplinada, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, um homem de Deus, né? Se nós não somos lembrados por alguma coisa relevante, é triste falar, é difícil falar, mas é porque nós não fizemos algo relevante. Olha aqui que nós vemos em Provérbios 22, 29. Vês a um homem perito em sua obra? Perante rei será posto, não entre a plebe. Então nós precisamos analisar isso. Eu preciso me tornar tão bom numa área, numa coisa, na vida de forma geral, a ponto de as pessoas não poderem me ignorar. Você viu um homem perito na sua obra? Perante reis ele será colocado. Então ele se destacou. Então quando eu me destaco, fica impossível ser ignorado. Então que tipo de história você está disposto a perseguir, a criar, a fazer? Tempo é vida. A gente não tem tempo para perder tempo. Então tome decisões. Faça o que você tem que fazer. Qual a imagem que você tem trabalhado para construir na vida dos seus filhos, aí dentro da sua família, diante dos seus conhecidos, das pessoas. Um dia você vai ser lembrado, nossa, aquela pessoa é assim e tal, ou vai ser lembrado, nossa, eu não quero aquilo lá não. Eu não quero aquela imagem, eu não quero aquela presença, aquele peso daquela pessoa, eu não quero isso. Então, torne-se tão bom numa área, no seu caráter, no seu trabalho, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, que seja impossível você ser uma pessoa ignorada. Faça uma história diferente. Produza, crie. Todos os dias nós temos a oportunidade de plantar para o nosso futuro. Como nós já ouvimos e já falamos, a única voz que o nosso futuro ouve é a voz das sementes, da nossa semeadura. Então, não adianta a gente reclamar da nossa vida. Eu estou plantando a coisa certa? Então, mantenha-se no lugar certo. E, se não tem se mantido, alinha para a coisa certa. Se volte para as coisas certas, em nome de Jesus. Se você gostou, se te agregou, te ajudou de alguma forma, eu peço que você coloque aqui um comentário, que você esteja inscrito aqui no nosso canal, que você coloque aqui, mande para mais pessoas e que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus.
Porque é o que nós sempre falamos, homens de verdade mudam o mundo. Então, se posicione como homem, como uma liderança, como uma pessoa forte, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. Um abraço.